Hoje a gente vai conversar sobre a graça de Jesus. O que a Bíblia fala sobre a graça de Jesus, tá? Por que nós somos salvos pela graça? Então vamos orar comigo, em nome de Jesus, para a gente venha compreender mais. Papai do céu, graça te dou, Senhor. Obrigada por tudo, Jesus. Obrigada por mais uma noite que se passou e por mais um dia se iniciando. Que cada dia, Pai, o Senhor nos encha do Santo Espírito de Deus, para que o Senhor venha nos dar entendimento da sua santa palavra e a compreensão. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Vamos lá. Gente, a graça. A gente vai ver Efésios, tá? E o capítulo é o 2, tá? E o versículo do 8 ao 9. A gente vai entender um pouco o que é graça, o que é graça de Jesus, tá bom? Que nós somos salvos pela graça. Porque o 2, né, e o versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Certo? O que ele está querendo dizer aqui, minha gente, é a fé. A fé, né? Nós temos que ter fé. Se a palavra de Deus chega até nós, né? A graça dele nos alcançou, tá? Então, o Senhor Jesus fala que ele só vai vir, né? Para buscar os seus, quando toda a palavra dele, né? Chegar até o último homem. Tem que chegar a todo mundo, né? A palavra dele tem que chegar a todo mundo. Então, se a palavra dele tem que chegar a todo mundo, né? Então, a graça dele é a palavra. A graça, nós estamos vivendo pela graça, porque nós temos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Então, se a palavra chega até a mim e eu não aceito, então a graça não vai me alcançar, porque a palavra chegou até a mim e eu não aceito. Porque o nosso inimigo das nossas almas, ele conhece a Bíblia do começo ao final. Ele conhece todas as leis de Deus, mas ele não obedece. A mesma coisa, se eu conheço a verdade, o que está dentro da Bíblia, e eu não faço, eu sou semelhante o nosso inimigo das nossas almas. Mas se eu conheço a verdade bíblica e eu conheço a verdade e eu aceito ela de bom grado e tento fazer a melhor maneira que eu posso, e quando eu não faço, né, eu me arrependo e peço perdão, eu sou o que? Alcançado pela graça, porque o Senhor Jesus, todo aquele que peca e pede perdão, nós somos perdoados. Mas aquele que não pede perdão, que fica com as mágoas dentro de si e não perdoa o seu irmão, também não será perdoado. Então, o que é? Olha, no Antigo Testamento tem leis, os 10 mandamentos. Em Êxodo, né? Lá você vê lá em Êxodo 20, tem lá. A primeira pedra foi o próprio Deus que escreveu com o seu próprio dedo, que é ele, né? A nossa obediência com ele. E a outra pedra é a nossa obediência entre nós, nosso respeito entre nós. Nós não pode matar, não pode roubar, nós não pode adulterar, nós não pode furtar. No Antigo Testamento era isso. E nós pecássemos só entre nós e não falássemos ou não fizesse, a gente não pecava. Mas quando Jesus veio, isso mudou. Só em nós pensar e moldar alguma coisa, mesmo que nós não faça, a gente peca. A gente precisa pedir perdão. Então, somos aceitos pela graça, porque ele nos perdoa toda vez que nós entendemos que erramos e pedimos perdão, ele nos perdoa. Então, nós somos aceitos pela graça. Então, quando Jesus veio, ele botou mais leis. Ele botou aquele que não ama, né? Aquele que não tem amor, não adianta de nada. Então, nós precisamos pedir amor. Porque aí, se nós não tiver amor, nem que eu dê todas as minhas coisas para alguém, eu não tenho amor. Eu dou porque eu quero dar, mas eu não tenho amor por aquela pessoa. Então, nós precisamos pedir amor. Que esse não é dom nosso, é dom de Deus. Então, nós precisamos pedir amor. Se o Senhor Deus diz, se eu não perdoar o meu irmão, quem eu conheço, né? Se eu não perdoar, eu também não vou ser perdoado.
Então, eu preciso o quê? Pedir ao Senhor Deus o dom do perdão, o Espírito Santo, para que Ele venha limpar o meu coração. Primeiro, eu tenho que cuidar de mim, para depois ajudar as outras pessoas. Então, o Senhor Jesus diz também que Ele não veio abolir a lei, Ele veio cumprir. O Novo Testamento é um cumprimento do Antigo Testamento. Então, não adianta a gente querer dizer que o Antigo Testamento já passou. Então, não passou. O próprio Jesus fala que ele veio cumprir, ele não veio abolir. Então, tudo que tem no Antigo Testamento, nós temos que observar. Lá em Êxodo 20, tá? O Senhor diz que nós não pode, que isso é pecado, em falar o nome dele em vão, né? A não fazer imagem de esculturas, né? Lembre-se do dia do sábado para se santificar. Essa foi a primeira pedra, os 4 mandamentos da nossa comunhão com Ele. E a outra é da nossa comunhão com o nosso próximo, tá? Então, eu posso querer o que eu quero para mim e para o meu próximo. Eu não posso querer para o meu próximo ruim e para mim o bom. Então, eu não estou amando. Então, nós temos que observar a palavra de Deus por completo. Mas aquela pessoa que não conhece, tá? Cada um de nós somos julgados pelo grau de conhecimento que temos. Nós não somos julgados pela coisa que nós não sabemos. Tá bom? Então, nós somos perdoados, ele nem se lembra do que a gente está fazendo, que a gente não sabe. Mas a partir do momento que a gente conhece e não faz, então é complicado. Nós temos que rever os nossos conceitos e tentar fazer o certo. Mesmo que eu não goste de fazer as coisas certas, e a gente tem que dizer isso para Deus. E ele tem o dom disso. E ele vai começar a trabalhar na nossa mente quando a gente abre o nosso coração. Lembra-se quando ele diz, quando eu chegar, abre, eu vou bater na porta. Se você abrir, deixar eu entrar, e eu cearei contigo. Então é isso. Quando a palavra de Deus chega até a nossa porta, a gente precisa, né, abrir nosso coração para que aquela palavra entre. Agora, se chega a palavra no nosso WhatsApp, nossa casa, nas nossas redes sociais, e eu só passo, né? Então, eu não estou aceitando a palavra de Deus. Então, nós precisamos parar para observar a palavra de Deus, tá bom? A palavra de Deus é a graça. É a graça que nós estamos vivendo hoje. Hoje é a graça, porque a palavra está vindo até a mim. Então, o Senhor eu estou sendo abençoada pela graça de Deus. Cada dia que eu acordo, eu estou sendo abençoada pela graça de Deus. Porque é mais um dia de aprendizado, né? Mais um dia com o nosso Deus aqui, eu conhecendo a palavra dele. Amém? Vamos orar comigo? Senhor, meu Deus, obrigado por tudo. Cuide de cada um de nós. Livre-nos do mal, de cair em tentação. Nos abençoe e nos liberta, Pai, de todo o mal. Nos ajude a andar na sua santa presença. Mesmo que eu não goste, meu Deus, mesmo que nós não gostamos, mas nos ajude, nos fortaleça, Pai, em Ti. Muito obrigada por tudo, Pai. Cuide de cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se assim eu lhe permitir.